nunca conclua a sua história. Deus ainda está escrevendo. Você não está velho, você não está morto. Ah, pastor, mas eu não canto como antes, eu não corro como antes. Mas não muda o nome. Deus vai usar gente, Deus vai usar lugares, Deus vai usar estações, mas não vai ser a dor que vai dar a palavra final. Volte a ser Noemi, volte a ser a esperança. Volte. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, verso 19. Ruth 1:19. A sagrada palavra do Senhor diz assim: então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Fecha os olhos, fala conosco, Senhor, abre nossos olhos e nossas mentes para ouvir tua voz. Livra-nos de toda distração, livra-nos de qualquer perturbação, ansiedade. Nada é mais importante do que estar aqui agora. O que vou fazer depois deste culto não é problema para agora. O importante é te ouvir e, com muita humildade, deixar que esta palavra me ative, que esta palavra me levante, me erga pelo poder que há na Sagrada Escritura. A letra e o Espírito juntas, transformando o meu coração para a glória de Jesus. Amém. Tem uma pergunta aqui no capítulo 1 de Ruth, que para mim é uma das perguntas mais profundas de toda a Bíblia. Quando Noemi chega a Belém, ninguém olha para ela e pergunta: ei Noemi, o que aconteceu com você? Ei Noemi, como você está? As pessoas olham para ela e perguntam umas às outras: esta é Noemi? Elas reconhecem o rosto. Há uma similaridade, mas elas têm dificuldade de reconhecer a mulher. Alguma coisa aconteceu com aquela mulher que mudou a expressão dela. O nariz é parecido, o olho é parecido, o cabelo talvez, mas o brilho nos olhos foi embora. Alguma coisa aconteceu que ela envelheceu, não só por fora, mas por dentro. Então as pessoas em Belém olham para Noemi e dizem: será que é a Noemi? A nossa velha Noemi, aquela que nós conhecemos? Será? Porque quando ela saiu de Belém, anos atrás, ela saiu cheia de esperança. Ela saiu cheia de sonhos, atrás de uma vida melhor. Mas agora ela volta para Belém, a sua terra natal, curvada pelo peso da vida. Ela sai acompanhada, e agora ela mesma diz que está voltando com as mãos vazias. É impossível entender o que aconteceu nesse momento, quando perguntam: será que é Noemi? Sem conversar com você sobre o que aconteceu antes. Você conhece a história. A Bíblia diz que houve muita fome em Belém. E por conta dessa fome, o marido de Noemi, o Elimeleque, toma uma decisão de sair da terra de Belém e ir para a terra de Moabe. E olha que ironia, Belém significa casa do pão. Eles decidem sair de um lugar que se chama casa do pão, porque na casa do pão não tem pão. A fome lá.
E eles vão para a terra de Moabe. Ela decide não permanecer na terra do pão. E aí tem uma pergunta que entra no meu coração, porque às vezes, quando chega o momento de escassez, sabe, o momento de olhar e falar, pô, não tenho o suficiente, está difícil o negócio, está apertado, a nossa primeira reação não é confiar, é fugir, é ir embora, sebo nas canelas. A gente foge de qualquer coisa, da exortação, a gente foge do problema, a gente foge e muda tudo. Por conta de um problema, a gente começa a mudar prioridade, a gente muda hábitos, a gente pode mudar o tempo todo. Não há nada de errado em mudar. O problema é o que está me fazendo mudar. É uma mudança porque Deus está me dirigindo, porque eu estou melhorando, ou eu estou mudando porque estou com medo? Estou mudando porque estou morrendo de medo. A mudança de Belém para Moabe não é uma mudança divina, é uma mudança de medo. Medo de passar fome. E aí a gente muda os valores, porque a gente acha que Deus ficou para trás. Mas tem uma diferença, eu vou repetir, uma diferença brutal entre mudar porque Deus mandou e mudar porque o medo empurrou. Você tem que olhar para a sua vida. Está mudando de emprego por quê? Deus mandou ou você está morrendo de medo? Está ficando mais tempo na cama por quê? Deus mandou ou você está com medo? Está querendo terminar o relacionamento por quê? Deus mandou ou você está com medo? Eles saíram de Belém porque estavam com medo da fome. E o maior problema nunca foi a fome. Foi o que eles encontraram enquanto fugiam do medo, daquilo que dava medo neles. Enquanto eles fugiam de Belém, eles perderam tudo. Aquilo que eles encontraram tentando fugir da fome, isso foi o grande problema da vida deles. E tem gente tentando resolver um problema espiritual só mudando. Muda o tempo todo, muda de igreja, muda de cidade, muda de rotina, mas tem dores que atravessam fronteiras. Não adianta fugir, ela vai te acompanhar. Os anos se passaram, o que acontece? Eles moram em Moabe, o marido da Noemi morre, o Elimeleque. Os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casam lá em Moabe com Ruth e Orfa, e os dois filhos de Noemi morrem em Moabe. Seria melhor ter ficado passando fome em Belém, do que ter saído de lá sem ordem de Deus e perder marido e dois filhos. Agora você imagina essa cena, essa mulher numa terra estrangeira, sem marido, sem filhos, sem perspectiva, sem saber como recomeçar. O que ela vai fazer? Aí a gente acha que é agora que o livro de Ruth começa. Finalmente deu a introdução falando de Noemi. Não, o livro de Ruth não começa com a história de Ruth. Não começa naquele encontro de Ruth e Boaz no campo de espigas, pegando espigas. Não. O livro de Ruth, ele começa quando uma mulher precisa decidir quem vai dar a última palavra na vida dela, quando a vida dela está quebrada. É aí que o livro começa. Porque tem um momento em que Noemi sabe que Deus visitou Belém novamente. Que aquela fase de fome que fez ela fugir de lá com o marido, aquela fase passou. E Deus mais uma vez está derramando colheita em Belém. E é nesse momento, quando ela perdeu tudo, e agora ela decide voltar para a terra de onde ela saiu. É nesse momento, quando ela sabe que a fome acabou, que tem pão de novo. Essa pequena decisão que parece fútil, pequena, mas revela algo grande. Sempre existe um caminho de volta. Não importa quão quebrado você esteja. Sempre existe uma esperança. Porque o objetivo do diabo qual é? Noemi, você saiu de Belém um dia por conta do medo. Esse medo quebrou tudo na tua vida. Teu marido morreu, teus filhos morreram, agora você vai morrer na terra de Moabe. Acabou. Sepulte-se aqui também. Mas Deus ainda tinha uma história esperando Noemi lá em Belém. Meu irmão, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas a gente é muito prático com coisas que não deveria, e muito longo em coisas que deveria ser prático.
Naquilo que o diabo está fazendo contra você, você deve ser muito prático, deve sacudir a poeira. Mas naquilo que Deus está fazendo, não seja pronto em colocar ponto final naquilo que Deus ainda está construindo na sua vida. E tem pessoas sentadas aqui conformadas em dizer: eu errei, acabou, eu me precipitei, eu vou morrer em Moabe e acabou para mim. Mas o Espírito manda eu gritar desse altar: Deus está te chamando para voltar. Deus está chamando você de volta. O Espírito Santo está te convocando de novo. Você não é mais o mesmo fisicamente, você não é mais o mesmo que saiu há anos atrás. Deus sabe tudo que você perdeu no caminho, mas Deus continua esperando sua volta em Belém, porque o pão está de novo no forno. Deus tem planos para você. É tempo de voltar, diz o Senhor. Quebrado mesmo, mas é tempo de voltar. E ela volta. E quando ela volta para Belém, foi muito diferente de quando ela saiu. Não tem marido. É muito difícil voltar para um lugar onde tem lembranças. As lembranças machucam. As lembranças mostram um tempo que parece que não volta mais. As lembranças nos fazem ter saudade de pessoas que se foram. Por isso que pessoas fogem. Eu já vi pessoas, quando falece alguém no mesmo ambiente, falar: eu nunca mais quero pôr o pé nessa casa. Eu entendo porque é difícil. Eu lembro de fulano, quando eu congregava na igreja com ele, o fulano morreu, eu não quero mais estar nessa igreja. Eu respeito. Agora você imagina Noemi voltando para sua terra natal, terra onde ela casou, terra onde ela teve os 2 filhos, e agora ela volta sozinha. E o povo olha para ela e pergunta: essa aí é a Noemi? A cara é de Noemi, mas não é ela. Acabou. E ela olha para aquelas mulheres que dizem: será que ela é Noemi? E diz assim: não me chamem de Noemi. Não me chamem. Ninguém mudou o nome dela. Ninguém mudou, foi ela que mudou. Ela está dizendo para as mulheres: eu não me chamo mais Noemi. Porque esse é o primeiro estrago que a dor produz. Ela não muda apenas o que aconteceu com você, mas ela muda quem você acredita que é. Não é só filho e marido que morreu. Eu também perdi parte de mim. E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Essa é a resposta mais grave, porque ela está dizendo: eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais quem eu era. Eu estou também mudando o meu nome. Uma coisa, gente, é passar por uma tragédia. Outra coisa é permitir que a tragédia mude o seu nome. Uma coisa é perder um bem, uma coisa é perder um familiar, outra coisa é perder a sua essência. Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Então ela diz para as mulheres que perguntam se ela é Noemi: eu não sou mais uma mulher agradável, eu sou uma mulher amarga. Amarga. Tudo que ela viveu, ela concluiu assim: a minha história mudou. A minha história mudou. E por que a história mudou? Ela acredita que tem que mudar o nome também. E alguns aqui mudaram o próprio nome. Alguns aqui não se chamam mais. Olha, eu lembro de você. Não lembra não, eu nem tenho vontade de lembrar quem eu fui um dia. Acabou, esquece. Nossa, já foi tão usado por Deus, né? Deus já fez tanta coisa. Não, aí rapaz, muda de assunto. Aconteceu tanta coisa ao longo desse caminho que me dá um desgosto lembrar que eu era Noemi. Me chama de Mara. E família, não, muda de assunto, vamos falar de família não. Eu já fui feliz um dia, mas família é um negócio que mexe comigo, sabe? Fala de família não. E aí tua empresa, cara, nunca mais na minha vida, roubada. Não toca mais nesse assunto. Me chama de Noemi não, me chama de Mara. Me chama de esperança não, me chama de amargo. É exatamente assim que o inimigo trabalha. Ele sabe que nem sempre consegue destruir você, mas ele consegue destruir a maneira como você se enxerga, a maneira como você se olha, a maneira sobre aquilo que você fala sobre si mesmo, a maneira como você vive. Começa a viver de uma forma porca, uma forma pobre, uma forma sem graça. E o pior, você acha que merece isso, você acha que aceita isso. Você vai abaixando, toda a rotina. Ele vai mexendo na sua identidade. E aí você acredita que nasceu derrotado,
para a luta, você acredita que nunca mais vai ser feliz de novo, que não tem nada mais grandioso para Deus fazer, porque antes de destruir uma vida, antes de acabar com a tua família, o inferno quer te convencer que você não é mais a pessoa que Deus disse um dia que você seria. Antes de tirar tudo de você, ele quer entrar aqui, ó. Ele quer convencer você que você já era, que Deus mentiu. E é por isso que Satanás trabalha na cabeça. Então Noemi está voltando para a terra do pão, e ela está dizendo: eu não sou Noemi. Agora observe, Noemi mudou o nome, mas Deus não mudou o nome dela. Noemi disse: eu não sou Noemi, eu sou amarga, eu sou Mara. Eu te desafio, procure algum versículo nos 4 capítulos do livro de Ruth, onde Deus chama Noemi de Mara. Eu desafio você, procure algum versículo onde Deus diz: tá bom, você disse que você é Mara, então agora eu te chamo de Mara. Não tem nenhum versículo, nenhuma narração, nenhuma outra pessoa, nenhuma mulher, nenhum capítulo. Todas as vezes que o livro de Ruth se dirige a Noemi, é Noemi, não é Mara. E isso me impressiona, porque Deus ouviu o que ela disse sobre si mesma, mas Deus não concordou com ela. E eu amo esse Deus maravilhoso, e tem uma esperança brotando no meio de tudo isso. Aleluia, aleluia. Porque quantas vezes a gente diz coisas feias sobre si mesmos, e Deus não vai assinar o que você está falando de forma feia sobre si mesmo. Noemi está falando: eu sou Mara, eu sou amarga, eu sou amarga. Deus continua dizendo: você é esperança, você é Noemi, você é esperança. Eu sou Mara, eu sou amarga. Deus está dizendo: eu não vou levar em conta o que você está falando. Eu te batizei como Noemi, como esperança, e assim vai ser. Deus não concorda com tudo que você tem dito, e Ele manda eu dizer desse altar: a dor não vai definir quem você é. Eu te dei propósito. Quem define a tua identidade é quem te fez, e o teu futuro está nas mãos do Senhor. Deus olha para Gideão, fracassado, malhando trigo no lagar, é o menor da casa, a casa é a mais pobre, e Deus olha para ele e diz: eu sou contigo, homem valente. Deus olha para um Abraão velho, mulher velha, e Deus diz: você vai ser pai de uma grande nação. Deus olha para Jacó, o enganador, trapaceiro, e Deus diz: você vai ser Israel, porque eu te vejo como um príncipe. Porque Deus nunca chama você pelo que você está vivendo hoje. Deus sempre chama você pela pessoa que Ele decidiu transformar você. Então Noemi está dizendo: eu perdi marido e 2 filhos, eu sou uma mulher amarga. E Deus está dizendo: eu estou projetando o seu futuro, não mude seu nome. Você não é isso, diz o Senhor. Você não é isso. Você não pode aceitar. Eu sou amarga, e Deus diz: você é agradável. A dor pode alterar suas emoções, a dor pode alterar seus sentimentos, a dor pode alterar sua percepção, a dor pode alterar seu patrimônio, mas a dor não tem autoridade para cancelar o propósito que Deus estabeleceu sobre você. Não tem autoridade. A dor pode fazer você chorar mais do que normal, a dor pode fazer você sangrar mais do que normal, mas eu estou pregando desse altar, e eu creio que estou pregando, e o céu está concordando com aquilo que Deus está mandando a você agora. A dor não pode cancelar propósito, só cancela se você for frouxo, só cancela se você parar de crer, só cancela se você se render. Mas se você estiver mantido em pé, nenhuma dor pode cancelar aquilo que o céu estabeleceu. Ah, pastor, eu estou meio triste, está tudo bem, faz parte. Pastor, eu estou meio cansado, está tudo bem, você é gente, faz parte. Mas a dor não invalida aquilo que Deus te chamou para ser. Aí a pergunta que fica é: se Deus permitiu que o nome dela continuasse sendo Noemi, esperança, por que Deus permitiu tanta dor, meu Deus? Por quê? Porque Deus permitiu perder marido e 2 filhos. Foi uma pancada, ela perdeu tudo. Por quê? Por quê? E talvez a gente faça essa pergunta: por que fiquei tanto tempo internado? Por que perdi meu patrimônio? Por que, se Deus me ama? E a resposta não é fácil, mas talvez seja porque Deus está preparando algo que você não vai imaginar. Deus não estava apenas interessado em devolver a Noemi o que ela perdeu. E aqui tem um problema, porque nós queremos que Deus restaure o nosso passado para a gente voltar a ficar bem.
Talvez a gente queira que Deus ressuscite Elimeleque, Aminon e Quimnon, os filhos dela. Não. Mas Deus não trabalha olhando para trás. Aprenda, Deus não trabalha olhando para trás. Enquanto ela dizia, estou vazia, Deus já tinha começado a escrever uma restauração. Olha o que ela diz no versículo 21 de Ruth 1. Ela diz que ela saiu de lá com as mãos cheias. E ela está voltando com as mãos? Isso é verdade? Ela está voltando com as mãos vazias? Quem está voltando com ela? Não é a Ruth? Não é uma das noras que decidiu ficar com ela? Mas ela só consegue identificar o que ela perdeu. Ela não consegue enxergar o que Deus preservou. Ela olha para trás e Deus está olhando para frente. E tem gente aqui que continua com esse papo furado. Um dia eu tinha e hoje eu não tenho nada. Tem gente que ainda está com esse papo furado. Deus já me usou muito e hoje eu perdi tudo. Será mesmo? Quando a gente está ferido, a gente só conta aquilo que foi embora, nunca conta o que ficou. Quando a gente está mal, a gente só sabe falar do que perdeu. Perdi casamento, pastor. Perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, perdi minha saúde. E Deus está dizendo, e o que ficou? E o que ficou? Porque muitas vezes a restauração começa exatamente na identificação daquilo que Deus deixou ficar. O que ficou? Noemi diz, estou vazia, minhas mãos estão vazias. E Deus diz, ei, a resposta está do teu lado. A resposta está aí. Eu estou vazia, perdi tudo. O propósito está do lado. Olha para ela, é a Ruth. Ela tinha tudo para ficar em Moabe. Ela tinha tudo para fazer como órfã, deixar a sogra e constituir família. A Ruth não era a esposa de Boaz ainda. A Ruth ainda não seria a mãe de Obed. A Ruth ainda não era e não fazia ideia de que ela seria a avó de Davi. Mas Deus já estava colocando restauração do lado de uma mulher que está dizendo, estou com as mãos vazias, estou com as mãos vazias, estou com as mãos vazias. Isso me ensina algo poderoso. Abra seus ouvidos espirituais. Deus raramente te restaura devolvendo o que você perdeu. Raramente. Deus muitas vezes te restaura enviando alguém para você. Enviando alguém. Quando Moisés precisou, Deus mandou Arão. Quando Davi precisou, Deus mandou Jonatas. Quando Paulo precisou, Deus mandou Barnabé. Quando Timóteo precisou, Deus mandou Paulo. Quando Noemi precisou, Deus mandou Ruth. Porque Deus trabalha através de pessoas. E talvez você está esperando um milagre e Deus já colocou uma Ruth do seu lado. Deus já colocou uma pessoa do seu lado. Pare de dizer que está com as mãos vazias e comece a prestar atenção naquilo que Deus permitiu que caminhe com você. Olhe e peça ao Espírito Santo, abra a minha mente, Senhor. Abra a minha mente, porque Deus não vai trazer o que você perdeu. Ele não usa coisas perdidas. Deus trabalha com coisas novas. Eu quero declarar isso. O tempo do luto está acabando aqui nesta manhã. O tempo de dizer que o nome foi trocado acabou nesta manhã, porque pessoas são instrumentos de providência de Deus. Sim, pessoas são instrumentos de Deus. Sim, eu quero que você levante suas mãos para cá. Tem muita gente que te fez mal, tem muita gente que te prejudicou, mas tem muita gente que Deus vai usar para edificar a sua vida e cumprir propósitos. Já tem Ruth do seu lado, minha irmã. Já tem Ruth do seu lado, meu irmão. Já tem gente que nem sabe a importância que vai ter na tua vida, mas já está caminhando contigo, já está do teu lado, já está ao teu lado te auxiliando. Pare de olhar para aquilo que se foi e comece a perceber os sinais que o céu está derramando. Sinais, sinais. Nem sempre a perda é caminho, nem sempre é. Deus trabalha muitas vezes fechando ciclos. E alguns aqui têm que se conformar. Acabou um ciclo.
Elimeleque foi embora, os filhos foram embora, e agora o que é, pastor? Agora é morte, agora muda o meu nome? Não, para que mudar teu nome? Continua observando, Deus ainda trabalha em novos tempos. Se Deus queria restaurar Noemi, por que não ressuscitou o marido? Seria melhor, não seria? Por que não ressuscitou Malom e Quilion? Deus não fez isso, porque Deus não te restaura levando você de volta para o passado. Alguns aqui têm que ouvir isso umas 2 vezes. Deus não te restaura levando você de volta ao passado. Deus não te restaura fazendo você reviver coisas velhas. Pastor, eu queria tanto de volta. Não tem isso no reino de Deus. Deus não precisa repetir nada do que Ele fez. Ele é dono de toda a criatividade. Deus sabe fazer coisa nova, melhor, todo dia. Deus não precisa de nada que você perdeu. Deus não precisa de nada que passou. Deus não precisa fazer nada. Pastor, mas esse vazio na alma eu só vou recuperar se eu voltar. Se fosse depender de você, sim. Mas o teu Deus é dono de tudo. Ele não precisa daquilo que cabe na sua lógica. O que Deus quer que você entenda é que você não vai viver o que você imagina. Deus não prometeu realizar os seus planos. Deus quer cumprir o plano dele, e os planos dele são maiores do que os seus planos. Noemi queria recuperar o marido, o filho. Noemi queria recuperar o que perdeu, e Deus está dizendo: eu estou preparando algo que você nunca imaginou viver. Porque enquanto você está chorando pelos filhos que partiram, eu estou preparando uma nova descendência para você. Enquanto você está chorando por aquilo que ficou para trás, eu estou escrevendo uma história que vai mudar o mundo através de você. É por isso que a Bíblia diz no capítulo 4, último capítulo de Ruth, capítulo 4, verso 13, a Bíblia deixa claro: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher, e Boaz teve relações com ela, e o Senhor concedeu a ela que engravidasse e desse à luz a um filho. Aparentemente esse texto fala do filho de Ruth, que é a nora, mas na verdade Deus não está respondendo só a Ruth. Deus está respondendo à oração silenciosa de uma mulher que tentou mudar o próprio nome por conta de uma batalha. Porque toda a restauração verdadeira alcança além do que aquilo que você imagina. Você acha que esta bênção de hoje é só sobre você? Não é só sobre você. Observe um detalhe: quem você acha que tem mais destaque no final do livro de Ruth? Ruth? Não. Quem você acha que tem mais destaque no final do livro de Ruth? Boaz? Não. O foco do final do livro é Noemi. Noemi. Ela não leva nem o nome do livro. O nome do livro é Ruth, mas o destaque é dela, porque Deus faz questão de terminar a história que foi começada pela dor. A dor não vai dar a última palavra. Não vai. Você pode até tentar dizer que teu nome mudou, Deus não vai deixar, porque Deus cura na raiz. E Deus não só melhora a situação de Noemi, Deus toca no lugar da ferida, porque o lugar da ferida qual era? Perdi meus filhos, e se perdi meus filhos, perdi minha descendência, perdi minha família. Olha que coisa louca. Capítulo 4 de Ruth, versículo 14. É o último capítulo, só tem 4 capítulos. Você pode ler na sua casa o livro rapidinho, você lê 4 capítulos só. Mas olha o versículo 14, já no finalzinho, tudo definido. As mesmas mulheres que olharam para Noemi quando ela volta a segunda vez para Belém e dizem: essa é a Noemi mesmo? A cara aparece, mas o jeitão está desmaiada. As mesmas mulheres que dizem: louvado seja o Senhor. Para quem elas estão falando isso? Para Ruth? Está lá, ó. As mulheres disseram para quem? Louvado seja o Senhor, que não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome, não é o nome de Ruth, que o seu nome seja celebrado em Israel. Olha o 15. O menino dará nova vida a você, e o sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Olha a expressão: esse filho da nora Ruth com Boaz renovará a sua vida, dará uma nova vida. O texto não diz que Deus deu um neto para ela. O texto diz que Deus deu uma nova vida. Mais do que um neto, uma vida. Porque Deus não vai te dar uma solução para o hoje.
Deus vai fazer você voltar a viver. Viver. Porque Deus não é especialista só em resolver o problema. Deus é especialista em restaurar pessoas. Deus é especialista em erguer o quebrado. Deus é especialista em mostrar que Ele não erra. Deus é especialista em restaurar você. Talvez você não acredite, isso é um problema seu, mas eu estou pregando e meu coração está queimando aqui, porque enquanto estou pregando, aqueles que estão recebendo já estão sendo restaurados nesse momento. Você acha que está ouvindo um pastor berrar do altar? Você não está ouvindo um pastor berrar do altar. Você está ouvindo o decreto do céu sendo escrito para você nesta manhã. Para você, alguém que chegou aqui dizendo: como você está? Eu nem me pergunta porque eu mudei de nome. Eu não sou mais a alegria. Eu não sou mais aquele que adora. Eu não sou mais aquele que sorri. Eu só sou aquele que chora. Meu nome não é mais Noemi. Meu nome é Mara. E Deus manda te dizer: eu não acabei com você. Versículo 16 de Ruth 4 diz: Noemi pôs o menino no colo, as mesmas mãos que sepultaram o marido e 2 filhos, agora põe um bebê no colo, e ela passou a cuidar dele. Verso 17: e as mulheres da vizinhança, que quando ela voltou disseram: ela não é Noemi, olha a cara dela, é a mesma, mas ela não é mais. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome. Qual foi o nome que elas celebraram? O nome de Mara ou o nome de Noemi? O nome de amarga ou o nome de esperança? Qual foi o nome que elas celebraram? Grite bem alto. Qual foi o nome que as mulheres gritaram? Qual foi o nome? Noemi. Noemi. E elas disseram: Noemi tem... De quem era o filho? Mas todos olham e dizem: de quem é o filho? Noemi. E o filho de Ruth com Boaz, que todos dizem que não é de Ruth, é de Noemi, deram-lhe o nome de Obed. O filho era de Ruth, era. Então por que elas dizem que o filho é de Noemi? Porque Deus estava mostrando que aquela criança não era só uma bênção para Ruth. As mesmas que olham e perguntam: é Noemi? Agora dizem: Noemi tem um filho. Era a resposta para uma mulher que acreditava que nunca mais teria alegria, que nunca mais teria coisas novas. E Deus sempre faz uma coisa extraordinária. Eu estou animado para viver coisas extraordinárias. Eu quero acordar nesta segunda-feira para viver uma coisa extraordinária. Eu quero acordar no meu trabalho vendo coisas extraordinárias, coisas que eu sei que não vêm da mão do homem. Pessoas vão dizer: eu sou técnico, eu agora vou fazer seus negócios avançarem. A gente contrata consultor, a gente contrata influencer, a gente contrata bom contador, a gente contrata pessoas que nos prometem fazer uma alavancagem nos nossos resultados. Mas eu sei que Deus tem coisa extraordinária que o homem não pode fazer. Deus tem coisas extraordinárias que muda totalmente a minha expectativa. O maior milagre é o que vai vir pela frente. Ela chega em Belém dizendo: eu estou com a mão vazia e me chamo Mara. Mas quando você encerra o livro de Ruth, olha o que acontece no versículo 17. A mulher chega dizendo: perdi marido e perdi filho, sou uma desgraçada, perdi tudo. Mas esse menino que nasceu entre Boaz e Ruth, a Bíblia diz que deram o nome de Obed. E Obed podia ser pai do Zé Ninguém, Obed podia ser pai do Zé Mané, Obed podia ser pai do Cicrano, do Beltrano. Mas Deus não erra, Deus não dá ponto sem nó. A Bíblia diz que o Obed foi pai de quem? De Jessé. E o Jessé é pai de quem? Pai de Davi. Você sabe quem é Davi, não é? Você lembra de um Golias que vai cair? Você lembra? Você lembra de um gigante que vai cair? Davi corta a cabeça dele. Você lembra, não lembra? Você lembra de um jovem que vai sentar num trono? Deus não estava só restaurando a história de Noemi, Deus estava escrevendo uma linhagem de dar a ela o maior rei que Israel já teve, vindo do nome dela. E séculos depois, desta mesma linhagem, viria Jesus Cristo. É por isso que ela está aqui, porque Davi vem da descendência de Judá. E Judá, meu irmão, Judá, minha irmã, é a descendência de Jesus
Jesus Cristo. Enquanto ela via um funeral, Deus estava dando uma genealogia santa, uma genealogia poderosa. Enquanto alguns dizem: é o meu fim, Jesus diz: não é fim coisa nenhuma, é esperança. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Saia do funeral, saia do funeral, enxergue aquilo que está prestes a nascer. Não mude seu nome, não mude seu nome, nunca conclua sua história. Deus ainda está escrevendo. Você não está velho, você não está morto. Ah, pastor, mas eu não canto como antes, eu não corro como antes. Mas não muda o nome. Deus vai usar gente, Deus vai usar lugares, Deus vai usar estações, mas não vai ser a dor que vai dar a palavra final. Volte a ser Noemi, volte a ser a esperança. Volte, volte. Não se torne alguém amargo depois da dor. Eu encerro dizendo: foi exatamente o que Deus disse para ela. Ela repetiu para si mesma: como eu estou com a mão vazia, eu mudo o nome. Abaixando arabacanta face. Espírito da vida, tu estás aqui, Senhor. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Toca nessa pessoa, meu Pai. Toca nessa pessoa, Senhor. Não deixe que ela perca a sua própria vida em suas mentiras que o diabo contou. Ela disse: não me chamem de Noemi. Olha cá, olhe para mim. Deus não faz nenhum discurso para mudar a opinião dela. Quando a Noemi diz: troquem meu nome, me chamem de Mara, porque eu perdi tudo, Deus não discute com ela. Deus simplesmente age. Porque existem momentos que Deus não responde a nossas dúvidas com palavras. Ele responde com a própria fidelidade dele. Você vai ver que a fidelidade de Deus vai restaurar você. Não vai ser profeta indo na porta da tua casa, não vai ser sonho, não. Deus não vai falar nada. Ele só vai mostrar que Ele nunca largou tua mão. Enquanto você está dizendo: estou vazio, já era, Deus já está preparando um Boaz para encontrar a Ruth que foi com você. Enquanto você chora pelo que perdeu, Deus está construindo um futuro glorioso. É assim que Ele trabalha, é assim que Ele trabalha. Você gritando e Ele em silêncio, você chorando e Ele em silêncio. Feche os seus olhos nesse instante. Deus está te chamando hoje. Volte para a comunhão. Você se apagou tanto. Você faz questão de contabilizar as perdas, mas você não tem noção do que Deus vai pôr no teu colo. Você não tem noção. Volte para a palavra. Volte para a oração. Volte para a presença. Porque ninguém é restaurado permanecendo no lugar que perdeu a esperança. Não tem como Deus te usar em Moabe. Lá não há mais nada para você. Onde é que você colocou o nome que Deus te deu? Que nome você tem dito a si mesmo? Fracasso, inútil, sem futuro, acabado, falido, constrangido, imundo, burro. Esses nomes podem ser repetidos na sua cabeça todo dia, mas nunca saíram da boca de Deus. Foi você que disse. Você que inventou essa ideia. Deus continua te chamando pelo propósito. Você que mudou de ideia. Deus continua chamando você por aquilo que Ele começou. Foi assim com Gideão, foi assim com Pedro, foi assim com Noemi, e vai ser assim com você. As circunstâncias mudaram, mas Deus não mudou. Olhe para cá, e aqui oro.
Coloque para mim Hebreus 10:35. Esse texto é para você. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Problema seu. Você não pode só abandonar a confiança. Deus está dizendo: se eu te ver confiando em mim, quando eu esvaziar suas mãos, eu te recompensarei. Deus poderia ter dado um neto qualquer para ela. Deus juntou a história dela com toda a genealogia de Jesus. Coloque-se em pé. Vai falando: isso não sou eu. Põe a mão no coração e fala: isso não sou eu. Você tem que repreender isso. Fala mais alto: isso não sou eu. Você sabe o que é, você sabe, você aceitou. Olha, eu já conversei com pessoas difíceis de conversar, sabe? Você quer mostrar um outro lado, a pessoa não aceita. Ela fica brava com você. Fica brava. Você está achando que é frescura? Você está achando que é fácil? Você está chegando aqui, você quer... Como assim? Como assim que eu vou... Do nada eu vou me levantar? Como assim? Calma, meu, você não vem... Se for para vir aqui e falar essas coisas para mim, o que você quer que eu fale? Morra. O que você quer que eu fale para você? Aceita o nome? Esse você quer ouvir? Então morra aí como Mara. Porque isso aí, Mara, é a ideia tua, não é a ideia de Deus. Como assim? O que você quer? Quer que eu dê um travesseiro melhor? Você quer um colchão melhor? Você quer mais lenço umedecido? Você quer mais lenço para secar o rosto? Você quer, eu levo. É isso que você quer? Você quer entender que a vida continua. E isso aí não é você. Isso aí não é você. A história não vai terminar desse jeito. Isso aqui não é para palavra de coach, não. Isso aqui é Bíblia. Estou mostrando para você o que aconteceu na vida de uma mulher de Deus. E a palavra é exatamente para a gente observar o que Deus fez ontem, para dizer: Ele não muda. Se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje de novo. Você vai repreender coisas que estão dentro de você agora. Feche os seus olhos. Você vai repreender nomes que você colocou em si mesmo. Você vai repreender coisas feias que ninguém falou. Deus nunca falou isso sobre você, mas você fala. Você fala isso sobre sua família, você fala isso sobre o seu trabalho, você fala isso sobre sua saúde, você fala isso sobre o seu ministério. Você vai olhar para dentro, você vai repreender agora. E você vai lembrar o nome que um dia Deus te deu. O nome que um dia Deus te deu. Faz tempo que você não lembra desse nome, né? Faz tempo. Talvez seja adorador, talvez seja cheio do Espírito Santo, talvez seja pregador da palavra, talvez seja alegria o teu nome, talvez seja esperança, talvez seja como Noemi, esperança. Mas a mão esvaziou, pastor, e eu mudei o nome. Não muda não, porque tua mão esvaziou, mas o céu continua cheio de milagre. O céu continua cheio. Comece a orar. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Derrama autoridade espiritual sobre eles agora. Espírito Santo, os que estão aqui, os que estão online, comece a orar comigo agora e repreender tudo que há de mal dentro de você. Comece a repreender agora todo pensamento que está cativo aí dentro, toda palavra horrível que você tem dito. Comece a orar agora. Comece a pedir: Espírito Santo, me visita agora. Eu não vou me tornar isso aqui. Eu não vou me tornar isso aqui. Eu estou voltando para a terra do pão. Eu estou voltando para a terra do pão. Pode ser que o meu coração está doendo, mas eu não mudo de nome, porque Deus não esqueceu de mim. Eu não sou isso aqui. Comece a repreender agora. Comece a repreender agora. Entra numa batalha. Entra numa batalha dentro de você. A psicologia vai dizer: demora muito tempo. Demora. Deus é Deus de agora. Deus é Deus de agora. Deus é Deus de agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Não é amanhã. Quem ficou na tua casa, quando você voltar, não vai nem te reconhecer. Quem viu você ontem, quando vê você amanhã, nem vai te reconhecer. Eu lembrei do meu nome e Deus colocou no meu colo, e agora é muito maior do que o que eu perdi. Eu perdi filho, marido, e eu achei que tinha perdido tudo, e Deus me colocou linhagem real no colo. Deus me fez fazer parte da história da humanidade. O meu nome é pregado nos 4 cantos do planeta, porque o meu Deus não erra. Comece a falar em línguas. O dom de línguas vai edificar você. O dom de línguas vai trazer virtude. O dom de línguas vai trazer força. O dom de línguas vai trazer... Fala em mistérios, fala em mistérios. O diabo não entende quando você fala em mistérios. O diabo não compreende. O diabo fica tonto. O diabo não sabe o que está acontecendo. Vai falando em línguas. Se você não é batizado em mistérios, vai dando glória, 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 glória. Não pare, não pare, porque eu estou lembrando quem eu sou. Eu estou lembrando como eu oro.
asas não abrem no ninho. Sabe o que acontece? Uma águia que abre a envergadura fora do ninho, nunca mais ela consegue voltar para o ninho. Saiu uma vez, não cabe mais. Saiu uma vez, não entra mais. E eu quero dizer, Deus está te tirando para uma fase que, se você tentar voltar, vai se machucar, mas nunca mais vai voltar. É um novo tempo. A águia Jesus vai agitar você. Vamos ouvir a palavra de Deus. Você que está online, você vai ouvir a palavra, e eu espero que o Senhor pegue você onde você estiver. Abra sua Bíblia no 5º livro da Bíblia, último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Deuteronômio 32, 10. Espero que essa mensagem encontre terra fértil, que você preste atenção e permita que o recado chegue a você. O carteiro é o pastor. Eu só sou o carteiro. O importante não é o carteiro, o importante é a carta. Então eu só vou trazer a carta. Mas não adianta entregar uma carta que não é lida, que não é aceita, que volta para o remetente. Então, eu só sou o carteiro, e quero entregar a carta que Deus manda para você nesta manhã. E eu espero que você receba, leia, pratique. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 32, 10. Em uma terra deserta, ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro foi com ele. Curva a sua cabeça. Tem muita coisa para a gente viver esse domingo, mas nada é mais importante do que esse momento. Então abaixa a ansiedade, abaixa a expectativa. Não é hora de ver o WhatsApp, não é hora de perguntar nada para ninguém. Não há nada para ser resolvido que seja mais importante do que agora. Concentre-se e peça ao Espírito Santo para falar com você. Fale para Ele isso. Fala comigo, Espírito Santo. Usa a minha vida agora, Espírito Santo. Dê-nos a verdade que precisamos ouvir. Os que estão aqui, os que estão online, que sejamos tocados pela Tua voz. E todo embaraço, todo impedimento, toda voz contrária que queira roubar o poder da palavra, está debaixo dos nossos pés e repreendida, porque sairemos daqui em pé, com a verdade que nos liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Moisés aqui, ele que escreve o Pentateuco, e ele está chegando no fim da vida. Um homem que viveu 120 anos. Quanta coisa alguém que viveu 120 anos tem para contar. Quantas experiências. E muitas delas nós conhecemos. Mas ele olha para trás e ele vai resumir a história de Israel. E ele poderia, para resumir a história, falar, por exemplo, das 10 pragas, que foi, convenhamos, um marco. Das 10 pragas, Deus libertou uma nação que estava cativa há 400 anos. Ele poderia falar, poxa vida, do mar vermelho que foi aberto. Que coisa incrível, 2 colunas de água e uma nação passando em terra seca. E quando todos terminaram de passar, as águas se fecham e o inimigo foi sepultado nas águas do mar. Ele poderia, por exemplo, falar da belíssima coluna de fogo que guiava o povo hebreu no deserto durante a noite e os aquecia, ou da nuvem que os protegia do sol durante o dia. Poderia falar das roupas que não se gastavam, dos chinelos, das sandálias que não se gastavam. Ele poderia falar do que era o Monte Sinai, onde Deus deu a tábua das leis para ele. Mas ele escolhe no final da vida resumir o que viveu dizendo: Deus foi como uma águia. Isso é curioso, porque a intenção de Moisés não é nos ensinar sobre a águia.
não é sobre biologia e nem entender sobre animais. Mas Moisés está dizendo como que Deus transforma pessoas. O movimento desse texto é: Deus encontrou um povo, guardou esse povo, despertou esse povo e guiou esse povo. Essa é a ordem da transformação. Nós amamos quando Deus nos encontra. Uau! Quem é que nunca vibrou quando Deus te encontrou? Você estava quebrado, desmaiado. De repente vem aquela unção e você, me sinto vivo de novo. Fui na frente, aceitei Jesus. E aí, depois de nos encontrar, Ele nos guarda, nos dá proteção, sim. Quantas vezes a gente se levanta do nada assim, fala, não tem motivo nenhum para estar em pé, e a glória de Deus nos põe em pé. A gente vai, enfrenta coisas, e quando a gente percebe aquilo que nos assustava ontem, já superamos faz tempo. Mas quando chega na fase do despertar, é nessa parte que a gente sofre, porque todo despertar de Deus exige deixar alguma coisa para trás. É aí que a porca torce o rabo. Ser encontrados por Deus, uau! Ser guardados por Deus, maravilha. Ser despertado por Deus, aí fica estreito. Existe uma diferença entre nascer e crescer. Todo mundo nasce, mas nem todos que nascem crescem. Eu posso nascer de novo, me batizar, mas nunca crescer. Eu posso aniversariar anos e anos na igreja, mas o fato de nascer não significa que você cresceu. E é por isso que o despertar é o desafio. Toda águia nasce com asas, mas ela não nasce sabendo voar. Da mesma forma que todo cristão que nasce de novo também não nasce maduro. E existe uma diferença entre receber uma nova vida e receber uma nova mentalidade. Eu posso sim ter me batizado, entregue minha vida a Jesus e ter uma mente completamente horrível, antiga, inadequada. É por isso que Paulo vai sempre dizer em Romanos 12, 2: transformem-se pela renovação da sua mente. Veja, quando eu nasço de novo, a minha salvação em Cristo, ela muda a minha posição diante de Deus. Antes eu era um pecador, eu era alguém que não tinha acesso a Deus, mas quando eu nasci de novo, eu tenho acesso à presença de Deus. Mas o fato de nascer de novo não significa que eu estou transformado. Eu preciso de uma transformação, porque de um lado o nascimento novo me coloca numa nova posição diante de Deus, mas a transformação muda a forma como eu enxergo a vida, enxergo as pessoas, enxergo a minha renda, enxergo a igreja, enxergo o mundo, porque evangelho é transformação. Então eu posso estar nascido de novo, enxergando a vida como sempre enxerguei. Não há nada diferente. Eu posso pertencer a Cristo e ainda continuar interpretando a minha vida como sempre interpretei. Não vejo beleza, não vejo milagre, canto, choro, falo em línguas, mas quando eu tenho um diagnóstico, o diagnóstico sempre é horrível, sempre com as mesmas inseguranças, mesmos traumas, mesmas desculpas, aqueles mecanismos de defesa, sabe? E aquele medinho de dar um passo para frente, porque Deus me salvou, glória a Deus, mas eu ainda não amadureci, eu ainda não sei quem eu sou. E é exatamente isso que Moisés está falando. Deus desperta o seu povo, a sua ninhada, como a águia desperta. Agora é importante entender, o ninho, ele vem antes do voo. Uma águia não bota o ovo para fazer o ninho, ela faz o ninho para botar o ovo. O ninho vem quando não existe ovo. O ninho vem antes do nascimento. O ninho é o ambiente para receber a vida. Cada galho que a águia coleta para colocar no ninho representa lugares onde a águia voou. Os galhos não são iguais. Há galhos de todo tipo de árvore.
E não só é galho que é feito o ninho, existem especiarias, existem uma série de elementos, uma série de situações que a águia visita, e se ela entende que faz parte de um bom produto, de uma boa matéria-prima para o ninho, a águia leva. Na verdade, o galho é uma coleção de histórias de onde a águia passou. E isso aqui é uma imagem extraordinária, porque antes mesmo do filhote nascer, ela já tinha cercado o ambiente que vai colocar o filhote com as suas próprias experiências. E a gente vive isso. Antes de você nascer, já existia um ninho. Um ninho que você, quando abriu o olhinho ali, já estava nele. Não importa se você nasceu no estado de São Paulo, em outros estados. A verdade é que você não escolheu os seus pais. Seus pais já estavam lá. Você não escolheu a qualidade da sua infância. Alguns nasceram em lugares que teve do bom e do melhor. Outros passaram fome, necessidade. Você não escolheu a cultura da sua casa. Alguns já nasceram num lar que o pai e a mãe eram crentes em Cristo Jesus. Outros não. Outros nasceram em lares de ímpios, onde o vício estava lá, o palavrão. Quantas e quantas crianças que hoje são adultos viram suas mães apanharem de seus pais? Quantos e quantos viram agressões? A gente simplesmente, quando se deu conta, estava lá. Nós também não escolhemos as palavras que a gente ouvia enquanto crescia. Alguns foram tratados com muita gentileza, carinho. Não, meu filho, você é uma bênção. Não, meu filho, você é um presente de Deus para mim. Outros não. Você é um peso aqui em casa. Você é um problema. Você é um inferno. Você é um demônio na minha vida. Desde o dia que engravidei de você, minha vida acabou. A gente não escolheu. Porque antes da nossa primeira escolha, centenas de escolhas tinham sido feitas pela mamãe águia, que monta o ninho de acordo com a sua experiência. Todos nós temos um ninho, gente, não tem como negar. E esse ninho nos faz perceber, nos faz interpretar a vida. Esse ninho nos dá valores. Esse ninho mostra o que eu gosto, o que eu não gosto. Esse ninho me fala o que é amor. Muito da forma como eu trato minha esposa, meu esposo, vem de como eu vi meu pai e minha mãe tratar um ao outro. Muitas vezes a forma como eu lido com o dinheiro, o medo. Não tem jeito, o ninho ele vai formando, porque eu vejo a vida pelos galhos do ninho que mamãe criou. O galho do ninho que papai criou. Tem pessoas que são confiantes, porque viveram de ninhos de confiança. Pais desbravadores, mas muitos vieram de lares acomodados. Pessoas que a vida inteira não lutaram por nada. E tudo isso define um pouco da gente. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e interpretar completamente diferente. Você pode olhar para uma situação e o teu vizinho do lado falar assim: ixi, eu vou enfrentar isso aí. E você diz: Deus me livre, eu estou fugindo daqui. Porque muito do que vamos fazer depende do ninho. O mesmo problema, mas por lentes diferentes. Cada um enxerga de um jeito. Os gravetos do meu ninho forjaram o meu coração. Só que o maior poder de um ninho não é sobre onde você nasceu. Você não tem como evitar o que nasceu. Mas o maior poder do ninho é interpretar através de você tudo que vai acontecer após isso. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está prestes a despertar você para uma nova estação. Deus vai sacudir o ninho que você está até hoje, porque o ninho não é uma maldição. Eu não estou dizendo que o ninho é ruim. Deus sabe onde me colocou. Eu não nasci onde nasci, tive os pais que tive, porque Deus errou. Deus não cochila, Ele não é um velho gagá que dorme no trono. Ele sabe o que faz. E o ninho não é uma maldição, o ninho é uma bênção. Então, antes de falar sobre sair do ninho, eu preciso dizer que o ninho é um lugar que a gente tem que honrar, porque o texto não apresenta o ninho como um problema. Moisés não está dizendo: olha, o ninho é um problema. Não, Moisés está dizendo que o ninho faz parte da vida. O problema não é o ninho, o problema é permanecer nele depois que Deus decidiu que chegou a hora de voar.
O problema é permanecer nele quando Deus construiu a águia para uma inteligência e quando eu me recuso a sair de lá. O ninho não é ruim, o ninho é uma bênção. A águia, quando constrói o ninho, ela constrói em lugares altos. Ela escolhe o lugar específico, num lugar que os predadores não alcancem. Você pode não ter morado na melhor casa, pode não ter tido o melhor pai que achava que queria ter, ou a melhor mãe, mas você está aqui, você sobreviveu. De alguma forma, o lugar onde você foi inserido protegeu você, cuidou de você, alimentou você. Você teve, pastor, não foi o melhor, mas protegeu você. Porque é no ninho que a gente cresce. É lá que os predadores não nos alcançam. E de alguma forma tão poderosa, muita coisa conspirou para você não estar aqui hoje. Você está e tem a oportunidade de ser totalmente transformado. Deus sabe quem nós somos, e nenhum de nós está pronto. Fomos influenciados por papai e mamãe, fomos influenciados pelo ninho que viemos, crescemos, fomos corrigidos, mas mesmo nas dores fomos formados. Mas chega uma hora que o nosso Deus vai mexer com a gente. Ele vai mexer. Olha, irmãos, talvez seus pais não acertaram em tudo. Talvez seus pais ou aqueles que te criaram tenham falhado em muitas coisas, mas ainda assim Deus os usou para preservar você até aqui. Nunca amaldiçoe o seu ninho. Mesmo que você não entenda, nunca amaldiçoe o seu ninho. A Bíblia diz: honre teu pai e a tua mãe. Pastor, mas eu não me conformo. Conforme-se, porque de uma forma que até mesmo você não entende, Deus usou aquele ambiente para preservar você, para chegar até aqui. Eu queria que você levantasse sua mão e agradecesse a Deus pela vida dos seus pais, mesmo que eles não estejam vivos mais, mesmo que seja um pai que você nem fala mais com ele, mas eu queria que você tivesse esse poder de ouvir a palavra. Agradeça a Deus. Pai, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai que está aqui, da minha mãe que está aqui, Aureliane, Antônio Carlos. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Agradeça pela vida dos seus pais. Agradeça, talvez você foi criado pelo seu avô, pela sua avó, pela sua tia. Agradeça. Repreenda essa ideia de amaldiçoar a tua origem, amaldiçoar o teu ninho. De alguma forma você está aqui porque o ninho que Deus te plantou preservou você e cuidou de você. Amém, diga graças a Deus. O ninho cumpre a missão, sempre cumpre. De alguma forma nós crescemos nele. Mas tem algo que a metáfora que Moisés está contando sobre comparar Deus com uma águia muda, porque o ninho ele foi construído para desenvolver o filhote. O filhote nasceu, mas o fato de nascer ali não significa que ele tem condições de se desenvolver ali. Então a Bíblia diz que Deus desperta, porque o ninho não substitui o céu. O ninho é o momento. E é isso que acontece com muitas pessoas, porque a gente continua vivendo, crescendo, tirando conclusões que a gente sempre teve desde a infância. Pessoas que interpretam a vida como sempre interpretaram, não crescem, tem barba na cara, cabelo fica branco, fica mais velho, tem filho, tem neto, mas continua interpretando a vida como sempre interpretou desde criança. É um velho moleque, é uma velha menina, é uma pessoa imatura, não sabe suportar. Por quê? Porque não consegue viver o propósito. Você está vivendo no ninho, continua enxergando Deus do mesmo jeito que enxergava quando era criança, continua enxergando trabalho como enxergava quando era criança, continua enxergando responsabilidades maduras de homem e mulher como era criança. E esse é o problema, o corpo cresceu, a idade passou, mas a mente nunca saiu do ninho. Eu preciso daquele espaço, eu preciso estar ali, protegidinho, calminho, eu não consigo transportar isso. E é por isso que Paulo fala: renovem-se pela transformação do seu pensamento, porque a verdadeira transformação não é quando Deus muda o lugar que você está, mas é quando Deus muda como você enxerga a vida. Porque não adianta jogar uma águia para fora do ninho se a cabeça da águia não muda. É o que a gente sempre diz. Eu preguei sobre isso quinta-feira retrasada, sobre dinheiro. Não adianta você ganhar mais se você não sabe administrar o pouco, não adianta. E Deus quer e tem planos para nós, porque uma mente renovada, ela muda, ela é flexível, ela avança. E chega um momento que o próprio Deus diz: eu tenho que fazer você cumprir o propósito que eu fiz você. Eu não fiz você para estar aí. E aí vem a crise, porque como é que Deus vai me fazer cumprir o propósito se eu não consigo largar o ninho? Se eu não consigo dizer: eu não quero me ver fora daqui, eu não quero sair, porque esse lugar foi meu abrigo, esse lugar foi a minha proteção,
Esse lugar foi a minha formação, mas esse lugar não suporta mais aquilo que Deus tem para fazer. Aí vinha um conflito, porque eu estou acostumado que Deus sempre vai fazer aquilo que quer fazer em mim, preservando tudo que eu sempre carreguei. Então eu quero crescer, mas não quero abrir mão das sacolas que trago da vida. Eu quero crescer, mas não quero abrir mão das coisas que trago da jornada. Só que Deus está dizendo: será que realmente esse ninho é bom para você? Será que essa forma de falar, esses hábitos, essa postura que você tem de reagir à vida, será que é isso que vai fazer você cumprir o propósito que tenho para você? Será que você ainda pertence a esse ninho? Será que você não está grande demais para morar num lugar tão pequeno? Será que não está na hora de mudar a forma que fala? Será que não tem? Porque você pede para eu te usar, você pede. Nas suas orações você sempre diz: Senhor, me usa, Senhor, me surpreenda, Senhor, derrama sobre mim mais poder. Mas o ninho não cabe o que você me pede. O ninho é pequeno, e colocar mais coisas no ninho vai te esmagar aí dentro. Olha, queridos, nós não temos muitas vezes problema de largar o pecado, porque o pecado ele começa bom, mas logo a gente se liga que não vai dar bom. O pecado talvez não seja um grande problema para aquele que realmente quer Jesus, porque a gente se liga que vai passar vergonha se ficar pecando, vai ser humilhado, vai perder o nome. Então o pecado ele já dá os spoilers, até porque a gente conhece um monte de gente que está se afundando. Então é fácil dizer: pecado não vale a pena. O problema talvez não é o pecado, o problema são as coisas que a gente gosta, são as coisas que nos trazem coisas boas mesmo, coisas diferentes. O pecado talvez nem é o grande problema, mas o problema talvez seja olhar para situações que Deus quer mudar na minha vida, e eu falo: mas sempre foi assim, sempre foi assim. Mas sair daquilo que é bom, largar aquilo que é bom, é muito difícil perceber o que Deus está encerrando, porque já cumpriu um propósito. Ninho não é maldição, ninho é uma bênção, mas escola não é moradia. Eu terminei o primeiro grau, saí da escola. Eu terminei o colégio, saí da escola. Eu terminei a universidade, saí da universidade. Porque escola não é lugar para morar, escola é lugar para passar. Deus não te deu um ninho para morar, Deus te deu um ninho para passar. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você vai entender. Você vai entender, porque tudo aquilo que quando se ameaça arrancar da sua vida te faz ficar revoltado, nervoso, são ninhos. Porque nós nos acostumamos com um jeito, nós queremos preservar memórias, e Deus está dizendo: como a águia desperta a sua ninhada, como a águia desperta a sua ninhada. Moisés podia dizer: como a águia alimenta seus filhotes, assim Deus faz. Não é isso que ele falou. Como a águia protege os seus filhotes do ninho, assim Deus faz. Não. Como a águia traz proteção contra os predadores. Não, ele escolhe a palavra para simbolizar Deus. Como a águia desperta a sua ninhada. Hoje é uma manhã de despertamento espiritual. Hoje é uma manhã onde Deus vai saculejar o ninho da sua vida. Hoje é uma manhã onde não vai encontrar posição para cochilar, não vai encontrar posição para tirar o soninho da tarde, não vai encontrar posição para ficar tranquila. Por quê? Porque é momentos onde o Espírito de Deus está. Você não precisa de conforto mais, bonitão. Você não precisa mais de carinho, bonitona. Você não precisa mais de cafuné, não. Você precisa parar de preservar o conforto e trazer o incômodo, porque Deus chegou o tempo de dizer: se eu continuar tornando a sua vida confortável, você vai impedir aquilo que eu fiz você para ser. E Deus não vai negociar o propósito com você. Deus não vai diminuir 1 milímetro daquilo que sonhou para você. Você pode dizer: ah, pastor, mas está tão confortável aqui. Mas você não é seu, você é dele. Você não é seu dono. Quando você entrou nessa pia batismal, você disse: não vivo mais eu,
mas é Cristo que vive em mim. Ai, mas eu trabalhei tanto para ter o que tenho. O problema é seu, o que você tem não é seu, é dele. Ah, mas minha vida está toda organizada, horário, rotina. Eu não quero que nada interfira. A vida não é sua, a vida é do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você, talvez uma má para alguns. Deus vai despertar você do ninho. Deus vai despertar você do ninho. Você está grande demais para morar nesse ninho. Você está grande demais. Deus te deu asas, e asas não abrem no ninho. Asas não abrem no ninho. Sabe o que acontece? Uma águia que abre a envergadura fora do ninho, nunca mais ela consegue voltar para o ninho. Saiu uma vez, não cabe mais. Saiu uma vez, não entra mais. E eu quero dizer, Deus está te tirando para uma fase que, se você tentar voltar, vai se machucar, mas nunca mais vai voltar. É um novo tempo. A águia Jesus vai agitar você. E não é porque deixou de te amar, e não é porque abandonou, é porque exatamente te ama. Que Ele não vai deixar você interpretar a vida pelo galho que você nasceu, que você não vai interpretar a vida pelas perdas que teve. Jesus sabe de onde você veio, e é exatamente assim que Ele vai fazer. Há fases que tudo estava preservado, tudo estava amarrado, tudo estava previsível. Aí você diz: graças a Deus eu cheguei, graças a Deus, casa em ordem, casamento em ordem, filho em ordem, agora é só sentar e relaxar. E Deus está dizendo: tolo, você não sabe que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente humana imaginou. Você não sabe que a minha graça vai se aperfeiçoar. Eu não te fiz para se satisfazer, eu te fiz para você me satisfazer. Sou eu que quero me alegrar com a tua vida, e eu tenho projetos para você. Deus não mudou, e Ele não vai parar até você crescer o tempo que tem que crescer. Eu tenho uma palavra para você. Tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Deus, levanta a mão para cá. Deus não vai permitir que o seu crescimento seja sufocado pela sua acomodação. Deus não vai permitir que o seu avanço seja sufocado pela sua acomodação. E até você levantar, Ele vai sacudir. Ele vai sacudir. Ele vai sacudir. Alguns já estão sentindo que Deus está sacudindo. Alguns já estão dizendo: pastor, eu não consigo mais ficar tranquilo. Deus está sacudindo. E não é porque Ele te odeia, não, é porque Ele te ama. Não adianta fingir que não é com você, não. Você sabe que é com você. Não adianta fazer essa cara de desentendido, não. Você sabe, Deus está falando aqui. Eu estou sacudindo, estou sacudindo, estou sacudindo. Ou você voa, ou você vai ter torcicolo. Ou você voa, ou o pescoço vai deslocar. Eu não paro de sacudir. Eu não vou. Assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus conduz o seu povo. Eu estou sendo sacudido. Eu estou. Deus está dizendo: eu quero mais, não pare. Porque nós temos essa tendência de olhar algo bom e falar: cheguei, cumpri. Tu não sabe nada. Tu não enxerga um segundo à frente. Como é que você está falando no espelho? Graças a Deus eu cheguei. Chegou onde, bonitão? Onde tu chegou? Porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vai marchar. Tu não chegou coisa nenhuma. O dia que tu chegar, vai ter um velório lá e tua família vai velar teu corpo. E Deus vai dizer: volta para mim que agora você chegou. Enquanto o coração está batendo, tem lenha para queimar. E Deus está dizendo: eu não te fiz para ficar a passeio, eu te fiz para cumprir propósito. Eu não te fiz para ficar desfilando pelas vielas da vida, eu te fiz para representar o meu nome. Vai queimar sim, vai voar sim, e eu não vou parar de sacudir até o dia que você entender para aquilo que eu te chamei. É assim que é. A maior tragédia não é perder um ninho. A maior tragédia é perder um propósito tentando preservar um ninho. Eu prefiro me apequenar do que enfrentar um lugar que eu tenho que sair. Gente que fala: Senhor, me prospera, mas é frouxo, não tem coragem de largar o ninho que está. Me prospera, Senhor, mas fica lá sendo humilhado por alguém. Jó, no capítulo 29, 18 do seu livro, ele fala algo incrível. Antes de Deus tirar os 10 filhos, antes dele perder todo o dinheiro dele, antes dele ficar doente, olha o que ele pensava. Ele fala isso: eu pensava, morrerei em casa, os meus dias serão numerosos como os grãos de areia.
sabe nada, inocente. Isso aqui é o que ele pensava. Sabe o que ele disse? Eu vou morrer aqui. Sou um homem abençoado, sacrifico pelos meus filhos são tementes a Deus, sou bem casado, tenho grana, que vida maravilhosa, morrerei assim. Uau, uau. Mas Deus diz: eu tenho um futuro melhor para você, eu tenho coisa maior. Aí Deus vai na vida de Jó e 10 filhos morrem, o patrimônio vai embora, os empregados morrem, o corpo dele, eu não sei que doença foi, mas Deus permitiu o diabo adoecê-lo. No laboratório do inferno deve ter sido uma misturada de doença, que até pus vertia de sua pele, e ele se coçava com um caco de telha. Foi uma doença que Satanás deve ter inventado. A mulher dele diz para ele morrer, porque o Deus dele o abandonou. O ninho de Jó foi sacudido quando ele dizia: eu vou morrer assim maravilhosamente bem. Mas o objetivo de Deus nunca foi destruir Jó, foi destruir a falsa segurança de Jó. Quando você disse: ai, agora me aposentei, agora passei no concurso público, graças a Deus eu tenho estabilidade, ai, agora estou namorando, meu Deus, patiti eu não fico. Glória. A gente tem essa sensação de cheguei. Chegou onde, irmão? Você está numa maratona, não está num tiro de 100 metros. Maratona não é ganhando, olhando o próximo quilômetro, não, é olhando o final da corrida. E o final da corrida é quando Jesus voltar, é só lá que você para. Então Jó tinha uma falsa segurança. Só que no final do livro dele, Deus não apenas restituiu ele, Deus se revelou a ele. No versículo 5 de Jó 42, depois de perder tudo, Deus sacudir o ninho e Deus devolver tudo, porque Ele sempre devolve. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que o Senhor deu uma sacudida no meu ninho, agora que o Senhor me deu uma bela despertada, agora eu posso dizer uma coisa bem alto: agora os meus olhos te veem, Senhor. Antes da crise eu conhecia as obras de Deus, depois que Ele me sacudiu, eu conheço o próprio Deus. Não são só as mãos, eu conheço Ele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se Deus está agitando o seu ninho, Ele não só vai mudar suas circunstâncias, mas Ele vai aproximar o relacionamento que Ele tem com você. Ele vai aproximar a unidade que tem com você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Você está dizendo: pastor, parece que eu estou num liquidificador. Cada dia é uma bomba, cada dia é uma notícia, cada dia é um negócio. Quando eu resolvo em casa, na empresa, quando eu resolvo na empresa, na igreja, quando eu resolvo na igreja, eu bato o carro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É o diabo, é o capeta. E Deus está dizendo: ei, você está grande demais para morar aí dentro. E você, como não se toca, eu tenho que agitar. Começa a entender quem eu sou, porque eu não vou te amar à distância, eu não vou ser teu Deus à distância. Eu não quero que você me conheça da boca dos outros, eu não quero que você me conheça da boca do pastor e nem das páginas da Bíblia. Eu quero andar com você, eu quero estar com você, eu quero ser o teu Deus, o teu amigo, o teu pai, o teu conselheiro. Eu quero ser aquele que será o maior amor da sua vida. Eu quero ser. Aleluia. Eu encerro dizendo que tem mudanças que parecem castigo, sabe? Mas não são castigos, são convites. Cada vez que Deus te sacode é um convite para crer mais nele, depender mais dele. Tem portas que parecem se fechar contra nós, mas elas estão se fechando atrás da gente, dizendo aqui: não entra nesse quarto mais não, acabou, sai daí. É como se Deus falasse: sai daqui, meu,
Mas eu quero. Não tem como voltar. Você não vai voltar para o lugar onde eu estou tirando você. Eu não vou deixar. E talvez essa frase que eu vou dizer resuma tudo. Nem toda crise que você está aí chorando, tromba de elefante, ataque de pelanca, nem toda crise é ataque do inferno. Até mesmo as pessoas que tiram a nossa paz, muitas vezes nem são demônios que estão nelas, muitas vezes é Deus usando elas para agitar também. Algumas crises são prova do amor de Deus, que se recusa a deixar você viver abaixo do propósito que Ele estabeleceu. É por isso que a pergunta não é: Deus, por que o Senhor está agitando a minha vida? Mas a pergunta certa é: Deus, o que o Senhor está tentando desenvolver em mim? Que se eu continuar nesse lugar confortável, eu nunca vou conseguir ser. O quê? Deus não agita o ninho porque quer destruir o filhote. Ele agita porque quer revelar as asas. Mas eu encerro. Põe o Deuteronômio 32:12. Porque o objetivo de Moisés aqui não é exaltar a águia. Logo depois de dizer como a águia desperta a ninhada, Moisés termina falando o seguinte: o Senhor sozinho o levou. O Senhor os guiou. A conclusão de Moisés não é que a águia é o símbolo da perfeição. A conclusão de Moisés é que não é sobre aprender a voar, é sobre aprender a confiar naquele que guia, naquele que conduz. Então, quando você não estiver confortável no próximo passo, mas Deus está sacudindo, não fica discutindo com Deus. Confia no Deus que guia. Confia no Deus que conduz. Enquanto a sua segurança estiver no ninho, qualquer coisa que te ameace sair do ninho, você vai olhar como algo ruim. Mas quando a sua segurança estiver naquele que guia, até o deserto é caminho, até o deserto é provisão. Sabe, Jesus diz em Mateus 8:20, isso é lindo. Ele fala pra gente que as raposas têm o quê? A raposa tem sua toca. As aves do céu têm o quê? Tem o seu ninho. Mas aí ele vai falar dele. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando é poderoso, porque ele está dizendo: a raposa, para ficar bem, ela depende de um covil. A ave, para ficar bem, ela precisa de um ninho. Mas o filho do homem, ele vive completamente dependente da vontade do Pai. Ele não precisa de ninho, ele não precisa de covil. É isso que Deus está formando em você hoje. Uma fase da sua vida em que Deus usa estruturas passageiras para te ensinar. Mas vai chegar um momento que essas estruturas vão passar, e Ele vai continuar sustentando você para sempre. Você vai trabalhar num lugar, vai ser demitido e está tudo bem. Aquele lugar te ensinou o que tinha para ensinar, e você vai para o próximo lugar. Você vai morar na casa dos seus pais, vai ser uma bênção. Eles vão te ensinar o que tem que ensinar, e daqui a pouco você casa e vai para a sua casa e está tudo bem, não tem trauma. Você vai congregar numa igreja. Eu não sou alguém que fala assim: pastor, eu vou viver naquela igreja e morrer naquela igreja. Meu irmão, se você sentir de ir para a assembleia, Deus te abençoe. Você só não pode largar Jesus. Você quer sair dali? Eu jamais vou pedir para alguém morrer aqui, pelo amor de Deus. O que você não pode largar é Jesus. Ah, pastor, eu quero congregar numa igreja perto da minha casa. Você é muito bem-vindo a qualquer lugar. E se você está me assistindo, quiser vir para Lírio também, algum pastor te segurar, não olha para ele não, olha para Jesus. Vai para a igreja que você gosta, a igreja que você quer estar. E pelo amor de Deus, ninguém aqui precisa morrer na Lírio não. Se amanhã ou depois você quiser mudar, o que você não pode largar é Jesus, porque tem fases que são temporárias, tem igrejas que são temporárias, tem igrejas que eu vou aprender tudo que tem para aprender e depois estou indo embora fazer outra coisa, e está tudo bem. Eu tenho maturidade para entender isso, e nunca vou chorar por um membro que vai embora, porque eu sei que Deus, se está na vida dele, Deus se move nele e direciona ele, acabou. Como também celebra os que chegam. O que eu quero dizer é que estruturas mudam, pessoas mudam, ministérios mudam, igrejas mudam, empresas mudam, mas o Senhor permanece o mesmo para sempre. Deus permanece o mesmo. E lá no versículo 11 diz que Ele estende as suas asas e os leva sobre elas. Coloque-se em pé. Como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes,
e depois estende as suas asas para apanhá-los. Ela joga eles do ninho, ela empurra do ninho, mas ela vai buscar, não vai? Fala comigo, Deus sempre me busca. Olha que lindo, a mesma águia que provoca o voo é a mesma águia que sustenta durante o aprendizado. Deus não está te chutando para fora, Deus está dizendo, vamos para fora, mas eu estou lá para te segurar se você não aguentar o tranco. Eu estou lá para te ensinar. Se você tiver que pular do ninho 10 vezes, eu te pego 10 vezes. Você não vai cair do penhasco. Teu Deus não te abandona no ar. Ele permanece perto. Ele recolhe você quantas vezes for preciso. Ele protege você. Ele continua conduzindo você, porque Ele não perdeu o controle. Não perdeu. Feche os seus olhos e repita o que eu vou dizer aqui. Você que está sendo sacudido hoje, diga assim: Senhor Jesus, ensina-me a confiar mais na Tua direção do que na minha estabilidade. Ensina-me a confiar mais em Ti do que no meu conforto, porque o meu destino não é o meu ninho, meu destino é o céu. E eu não posso estar preso a uma estrutura, Senhor. Estruturas me formaram, mas não podem me aprisionar. Espírito Santo, me guia. Eu preciso sair deste lugar, desta posição. Minha mente tem que mudar, Senhor, porque o fim da minha história não é o meu ninho, mas é o meu Deus. É Deus que vai me guiar. E eu desapego agora das experiências passadas, das histórias passadas, das manias passadas. Eu estou livre. Vai levantando suas mãos dizendo: eu estou livre agora. Receba a liberdade do Espírito Santo. Receba a liberdade da mudança. Ah, como é bom mudar, gente. Como é bom melhorar. Ah, como é bom aprender coisas novas. Ah, como é bom ter humildade para dizer: Deus, me ensina, Senhor. Me ensina a falar melhor, Senhor. Me ensina, Senhor. Eu quero ser mais sábio, Pai. Eu quero ser mais inteligente, Senhor. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, Senhor. Soberbo não cresce, egoísta não cresce, egocêntrico não cresce, mas eu quero parar com coisa pequena. Chega de comer larva, chega de comer carne podre, chega de comer coisa do bico. Eu quero caçar. Deus vai me ensinar. Deus vai me ensinar a procurar comida. Deus vai me ensinar a crescer. Chega de ser alguém preso no ambiente e todo movimento entra em crise. Todo movimento eu flerto com a bebida. Todo sacode de Deus eu quero parar. Eu acho ruim, eu quero reclamar. Não, eu não quero reclamar de nada, não. Eu só quero que o Senhor me guie. Fala para Deus: me guia, Senhor. Me guia, Senhor. Eu só quero que o Senhor me guie, Pai. Eu não tenho medo do penhasco, eu não tenho medo do desafio. Eu só não quero morrer aqui. Eu só não quero morrer num lugar pequeno. O Senhor me fez para ter envergadura. O Senhor me fez para representar o Teu reino. O Senhor me fez para voar. Eu não posso morrer num lugar pequeno. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado, casa que eu nasci. Obrigado, tia, avó, primo. Mas eu quero dizer: me guia, Senhor. Me guia, Senhor. Obrigado pela minha infância. Obrigado pelos amigos que eu joguei bola. Obrigado pelos amigos da escola. Obrigado pelas professoras. Obrigado, Pai, pela casa da avó que eu tomava café. Obrigado como era gostoso. Mas eu não vou morar lá. Eu não posso morar lá. Eu não vou morar mais lá. Eu estou saindo do ninho. Eu estou saindo do ninho. Deus está me chamando. Deus está me convocando. Voe, querido, voe. Deus está te chamando hoje. Ele está te chamando. Está te chamando. Você sabe o que é? O Espírito Santo vai falar com você. Você sabe de onde é que você tem que sair. Você sabe que tipo de mania você tem que quebrar. Você sabe que tipo de desculpa você tem que parar de dar. Quando alguém te confronta, você fala: não fala assim comigo não, porque você sabe da minha história. Fala baixo comigo, você sabe de onde eu vim. Respeita o meu jeito de ser, porque você sabe como eu fui criado. Você sabe que não foi fácil. Aí você usa o ninho para dizer: me deixa viver aqui dentro, porque foi difícil. E Deus está dizendo: você pode manipular tua mulher, você pode manipular teu marido, você pode fazer teu filho e tua filha parar de falar com você, mas eu não vou parar de sacudir.
Os homens têm medo de falar com você, mas eu não tenho, porque eu sou teu pai. Algumas pessoas têm medo de falar com você porque tu é agressivo. Porque quando fala de sair do ninho, você se arma. Mas você não manda em mim. E você é meu, diz o Senhor. E pode todo mundo baixar as orelhas para você. Eu não vou baixar a guarda. Eu não desisto de você. Eu vou sacudir dia após dia. E cada vez vou sacudir mais. Mas fica tranquilo. Se tu sair desse ninho e não der conta, eu estou lá para te segurar. Eu vou te segurar. Porque não é porque te odeio, eu te amo, filho meu. Eu te amo, filha minha. Eu não vou desistir de ver você, a pessoa que eu sonhei que você seria. Eu não vou desistir de ver você quem eu sonhei. Deus tem sonhos para você. Ele não te deu Jesus para você ficar aí onde você está, do jeito que você está. Ele não permitiu que o filho dele morresse naquela cruz para você ser um aprisionado. Ele não permitiu. Jesus Cristo nos trouxe liberdade. E Ele não vai parar. Ele não vai parar até você ser quem Ele quer que você seja. E o que Ele quer para você é muito maior do que o que você mesmo quer para você. O que Ele quer para você é muito mais lindo do que aquilo que você mesmo quer para você. Põe a mão no coração. Fala para Deus que você aceita que Ele te guie. Fala para Ele. Fala: Senhor, me guia. Senhor, eu só quero também sair daqui. Fala para Ele. Me cura, me transforma. Senhor Jesus, muda a minha maneira de pensar. Vai falando para Ele: Senhor, muda meu jeito de viver. Senhor, tira de mim manias velhas, Pai. Obrigado pelo meu ninho, mas eu não quero mais morar lá. Eu não quero. Oh Jesus Cristo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai pedindo ajuda. Vai pedindo ao Espírito Santo que te ajude. Vai pedindo ao Espírito Santo que te guie. Vai pedindo ao Espírito Santo que derrame sobre você graça. Se você fala em mistérios com Deus, é uma boa hora. O diabo não entende nada quando você fala em línguas. Vai falando, Deus vai falando com você. Vai falando em mistérios com Deus. Se você não fala, vai falando. Se você não fala em línguas, dê glória ao nome de Jesus. Eu estou me preparando para voar. Eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Eu não quero achar ruim não. Pode sacudir meu ninho, Senhor. Pode sacudir. Eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Eu quero melhorar, eu quero